1985, no início da estação quente. Underwood, uma pequena cidade em Minnesota, rodeada por paisagens pitorescas, uma cachoeira, um lago e intermináveis campos agrícolas. Neste canto tranquilo, longe do burburinho da cidade, vivia Sarah Ann Reardon. Como muitos de sua idade, ela adorava passar tempo com amigos, se divertir e ir à escola. Sarah era alta e muito magra, o que levava alguns colegas de classe a provocá-la chamando-a de vara de feijão. Mas isso não a impedia de permanecer alegre, sociável e amigável. Para os observadores externos, parecia que tudo ia bem na vida de Sarah. Com seu sorriso, ela literalmente iluminava a vida das outras pessoas. No entanto, além dos limites da cidade, em uma fazenda a 6 quilômetros de Underwood, a vida de Sarah era bem diferente. Ela vivia lá com seu pai John, sua madrasta Marilyn e 10 meio-irmãos e irmãs adotivos. A família Reardon vivia em um apartamento apertado onde mal havia espaço para todos os membros da família. John e Linda Reardon se separaram em 1970. Após a separação, John assumiu a responsabilidade por 5 filhos. 5 anos depois, ele se uniu a Marilyn, que já tinha 4 filhos próprios. Na nova união de John e Marilyn, mais 2 crianças pequenas foram adicionadas. A mãe de Sarah não participava de sua educação. Quando o pai de Sarah formou uma nova família, Sarah teve que se acostumar a viver com os filhos de Marilyn. O chefe da família, John Reardon, era conhecido por sua grande estatura e magreza. Ele ganhava a vida consertando equipamentos. Os vizinhos o descreviam como uma pessoa agradável e aberta, com quem sempre se podia ter uma conversa calorosa. O homem trabalhava muito e frequentemente ia a fazendas para consertar pneus de tratores e caminhões. Sarah era sua única filha biológica do primeiro casamento, e ele a idolatrava. Além disso, Sarah se parecia muito com sua mãe, a primeira esposa de John. Sarah se encontrava em uma situação difícil, tendo que assumir responsabilidades incomuns para sua idade. Além da escola, ela ajudava seu pai na oficina e fazia tarefas domésticas sob as ordens de Marilyn, a nova esposa de seu pai. O relacionamento entre Sarah e Marilyn estava longe de ser ideal. Talvez fosse porque Sarah continuava sendo a favorita de seu pai John. Marilyn tratava Sarah de forma diferente das outras crianças, mostrando severidade excessiva e constantemente sobrecarregando-a com trabalhos domésticos. As dificuldades não eram apenas com Marilyn. Sarah frequentemente tinha desentendimentos com seu meio-irmão mais velho, Jeff. Jeff, que recentemente havia abandonado essa escola, mostrava um caráter difícil e frequentemente causava problemas para Sarah. O relacionamento deles era extremamente tenso. Toda a família sentia como a atmosfera na casa estava gradualmente se aquecendo. Nessa situação, a escola se tornou uma espécie de refúgio para Sarah, onde ela podia se distrair dos problemas em casa. Sarah se destacava por sua mente afiada e sucesso escolar. Ela gostava especialmente das ciências exatas e dedicava seu tempo livre à corrida e ao salto. Sarah permanecia entusiasmada após as aulas para treinar ou trabalhar em projetos interessantes. Seu desejo mais ardente era se dedicar a ajudar as pessoas, possivelmente como médica ou educadora. O dia 20 de maio de 1985 estava quente e claro. Era a última semana do trimestre escolar. Faltavam apenas 4 dias para o início do tão esperado descanso. Sarah foi para a aula como de costume. Ela usava tênis amarelos, jeans e uma camiseta com estampa de urso de pelúcia. Após as aulas, Sarah e sua amiga Joe decidiram ficar mais tempo para trabalhar em uma tarefa doméstica. Depois, foram a uma loja local chamada Undermart, que ficava perto da escola. Este lugar era popular entre os alunos, que frequentemente passavam por lá para comprar doces e lanches. Na loja, as amigas compraram balões e fizeram planos para o dia seguinte. Elas queriam encher os balões com água e fazer uma brincadeira divertida.
Após as compras, as amigas passaram um tempo no parquinho atrás da escola, brincando e discutindo planos para o dia seguinte. Por volta das 5h30, a amiga de Sarah contatou sua irmã e pediu que ela viesse buscá-la. A irmã chegou à escola, pegou Joe e ofereceu uma carona para Sarah, mas ela recusou, explicando que seu pai viria buscá-la. Após a partida de Joe, Sarah ficou sozinha esperando por seu pai. Sarah esperou Matt um tempo na escola, mas John não apareceu. Presumindo que seu pai havia sido detido no trabalho, ela decidiu ir para casa por conta própria. Ela tinha que percorrer 6 quilômetros em uma estrada suburbana que levava ao leste. Esta rota discreta era cercada por árvores e colinas. O tráfego aqui não era muito movimentado. Carros passavam raramente. Naquele dia, alguns moradores de Underwood passaram por Sarah. Todos ofereceram carona, mas ela recusou, explicando que estava esperando seu pai. Além disso, ela estava gostando de caminhar ao ar livre naquele quente dia de primavera. O relógio na casa dos Herdan bateu 7 horas da noite. Marilyn olhou preocupada para a porta. Sarah ainda não havia chegado. Normalmente ela já estava de volta a essa hora, mesmo quando caminhava. De repente o telefone tocou. Era John, perguntando se deveria comprar algo. Quando soube do atraso de Sarah, ele veio para casa imediatamente. O tempo passou e Sarah não apareceu. A preocupação cresceu. Marilyn e o filho mais velho, Jeff, decidiram sair para procurar, enquanto John ficou em casa caso houvesse uma ligação. Eles dirigiram pela área e contataram amigos da família, mas sem sucesso. Isso não era do feitio de Sarah. Ela sempre voltava pontualmente depois das aulas. Quando todas as tentativas de encontrar Sarah falharam, a família recorreu ao escritório do xerife local. John Reardon relatou o desaparecimento de sua filha, que não havia voltado para casa no horário habitual. Ele expressou o temor de que algo pudesse ter acontecido com ela. Talvez ela tivesse tropeçado no caminho e precisasse de ajuda. Assim que o desaparecimento de Sarah se tornou conhecido, os investigadores locais começaram imediatamente a busca. Eles pediram aos parentes que preenchessem os documentos necessários e espalharam a informação nas cidades vizinhas. Os experientes agentes da lei sabiam que, em tais casos, vários cenários devem ser considerados, desde uma partida voluntária devido a problemas familiares até possibilidades mais preocupantes. Em situações como essa, geralmente o ambiente da pessoa desaparecida é verificado primeiro. Muitas vezes, descobre-se que justamente aqueles que estavam nas proximidades imediatas estão envolvidos no desaparecimento. Os investigadores descobriram que no dia em que o rastro da menina se perdeu, seu pai, John Reardon, foi a uma fazenda vizinha para tratar de negócios, enquanto sua mãe, Marilyn, passou o dia todo no trabalho. Um detalhe importante era que a desaparecida havia passado tempo com sua amiga Joe após as aulas. Sem hesitar, os investigadores foram falar com ela. Joe descreveu em detalhes como haviam passado o tempo juntas e descreveu o que sua amiga estava vestindo naquele dia. No dia seguinte, toda a escola de Underwood estava em alvoroço devido à ausência de Sarah. Todos se perguntavam confusos o que poderia ter acontecido e por que ela não havia aparecido. Poucos acreditavam na versão de uma partida voluntária. Pensamentos perturbadores sobre um possível acidente começaram a se insinuar nas mentes. Logo, a notícia do desaparecimento de Sarah se espalhou por toda a cidade. Cerca de 30 voluntários, uma unidade montada do escritório do xerife e cães especialmente treinados se juntaram à busca. Até mesmo um helicóptero foi utilizado nesta operação. O refeitório da escola de Underwood se transformou em um centro de coordenação para os grupos de busca. A ajuda foi oferecida por todos, conhecidos e completos estranhos. Milhares de panfletos com o retrato de Sarah foram enviados para cidades de todo o país. Os moradores da cidade distribuíram estes anúncios e vasculharam os campos ao redor. Underwood parecia ter se tornado uma grande família,
onde cada um tentava contribuir para a causa comum. As pessoas não perdiam a esperança e acreditavam que encontrariam Sarah e a trariam de volta para casa em segurança. John, o pai de Sarah, não desistiu e participou ativamente da busca por sua filha. Ele pediu ajuda pela televisão e expressou a profunda preocupação da família. Estamos todos muito preocupados e queremos saber o que aconteceu. Voluntários uniram forças com os investigadores e vasculharam cuidadosamente os arredores da cidade, infelizmente sem sucesso. Com o passar do tempo, as autoridades ficavam cada vez mais preocupadas quanto a um desfecho feliz da situação. Os moradores de Underwood tentavam ajudar de todas as maneiras imagináveis, mas gradualmente a inquietação tomou conta da cidade. Após o incidente com Sarah, as ruas pareciam desertas. Os pais se esforçavam para não deixar seus filhos sem supervisão e os acompanhavam a todos os lugares. Infelizmente, na época do desaparecimento de Sarah, tais histórias não eram mais incomuns nas notícias. Embora muitas vezes os desaparecidos pudessem ser encontrados, às vezes havia desfechos tristes. Nos anos 80, as autoridades tomaram medidas decisivas e desenvolveram uma nova estratégia para buscar pessoas desaparecidas. Uma das inovações foi colocar fotos dos desaparecidos em embalagens de leite ou garrafas de refrigerante para chamar a atenção do público e aumentar as chances de descobri-los. A história de Sarah Herdan começou em uma época em que a sociedade estava apenas começando a usar novos métodos para procurar pessoas desaparecidas. Em 1984, fotos de pessoas desaparecidas apareceram pela primeira vez em embalagens de leite. A primeira dessas imagens foi o retrato de Ethan Patz, cujo destino já era desconhecido há alguns anos. Tudo começou em uma sexta-feira comum, 25 de maio de 1979. Ethan estava indo sozinho para esta escola pela primeira vez. Sua rota deveria ser de apenas 2 quarteirões até o ponto de ônibus na esquina da West Broadway com a Spring Street. Naquele dia, ele estava todo vestido de azul, chapéu, camisa, jeans e tênis. Mas algo deu errado e Ethan não chegou ao ônibus. Quando ele não voltou para casa após o término das aulas, sua mãe, atormentada pela preocupação, recorreu à polícia. Naquela mesma noite, buscas intensivas começaram. Cerca de 100 policiais e cães especialmente treinados saíram em busca. A busca por Ethan durou várias semanas. Inicialmente, a atenção dos investigadores se voltou para a família Patz, mas logo ficou claro que os pais não tinham nada a ver com o incidente. A cidade inteira se uniu na tentativa de encontrar o desaparecido. Cartazes informativos com a foto de Ethan foram colocados em toda parte. Mas, infelizmente, isso não trouxe os resultados desejados. O pai de Ethan, Stan Patz, que trabalhava como fotógrafo, usou suas habilidades profissionais para ajudar na busca. Ele divulgou numerosas fotos de seu filho, que apareceram não apenas em cartazes e embalagens de leite, mas também foram exibidas nos grandes telões da Times Square. Este incidente se tornou o impulso para a criação de um movimento que visava ajudar em situações semelhantes. Ele levou à introdução de novas leis e métodos para buscar pessoas desaparecidas. Ethan Patz foi o primeiro cuja imagem apareceu em uma embalagem de leite para chamar a atenção do público. Em 1983, o presidente Ronald Reagan declarou o dia 25 de maio como um dia especial de memória. Esta data foi escolhida em homenagem ao jovem Patz, cujo destino permaneceu desconhecido. Neste dia, as pessoas lembram aqueles que estão desaparecidos, bem como aqueles que foram encontrados. Pouco depois, começou-se a colocar fotos de pessoas desaparecidas em embalagens de leite em todo o país. Voltemos à história de Sarah. Os moradores de Underwood acreditavam que tais eventos tristes só ocorriam em metrópoles barulhentas, não em sua tranquila área rural. Mas o caso de Sarah mudou sua perspectiva.
As autoridades locais decidiram seguir o exemplo das caixas de leite. Eles começaram a colocar a foto de Sarah em garrafas de 2 litros de Pepsi vendidas em Minnesota e nos estados vizinhos. Essas imagens serviam como um lembrete constante de que a busca por Sarah ainda estava em andamento. Todos os dias, muitos relatos chegavam à delegacia de polícia. As pessoas ligavam com diferentes informações. Alguns tinham notado algo, outros tinham ouvido algo, e alguns simplesmente compartilhavam suas suposições. Os investigadores se esforçavam cuidadosamente para separar pistas úteis de rumores vazios. Eles verificavam cada dica, mas todas as tentativas permaneciam infrutíferas. 2 dias após o desaparecimento de Sarah, um dos moradores relatou algo interessante. Ele estava dirigindo na mesma estrada e notou uma jovem caminhando à beira da estrada. De acordo com suas palavras, depois de passar por ela, ele viu um Chevrolet verde à sua frente. O carro estava se movendo lentamente, como se fosse virar para a fazenda. Mas quando o vizinho continuou dirigindo, ele notou que o veículo mudou de direção e começou a se mover em direção à jovem. Era exatamente a pista que os investigadores estavam esperando. Eles decidiram encontrar o motorista do Chevrolet a todo custo. A investigação do misterioso desaparecimento de Sarah Hernan continuou. Os investigadores criaram extensas listas de placas de veículos verdes semelhantes ao modelo descrito. Havia centenas em todo o estado. Paralelamente a este trabalho árduo, várias suposições dos moradores locais chegavam. Alguns propuseram a teoria de que Sarah poderia ter sido levada por sua mãe separada. No entanto, esta suposição não foi confirmada. Também chegaram relatos mais incomuns. Alguém alegou ter visto a jovem no Texas, outros em um café de rua em Iowa. Houve até relatos de sua suposta localização em Montana. Os investigadores verificaram cuidadosamente cada informação recebida, mas sem sucesso. Enquanto isso, os moradores da cidade continuavam esperando ansiosamente por notícias. 7 longas semanas já haviam se passado desde que Sarah desapareceu sem deixar rastros. Em 6 de julho de 1985, houve uma reviravolta inesperada. Um fazendeiro de uma cidade vizinha, localizada a cerca de meia hora de carro de Underwood, notou o comportamento estranho de suas vacas. Por algum motivo, os animais estavam evitando uma certa área do pasto, onde grama alta e cardos haviam crescido. Um dia, um morador local decidiu explorar um terreno abandonado nas proximidades. Perto deste local corria uma vala de drenagem larga. Ao se aproximar da grama densa, ele sentiu um odor estranho. Olhando para a vala, o homem fez uma descoberta perturbadora. Lá estava algo vestindo uma camiseta rosa com 2 ursos de pelúcia estampados. Revelou-se ser a desaparecida Sarah Herdan. A notícia da descoberta no terreno abandonado abalou toda a região. A longa busca por Sarah Herdan terminou da maneira mais triste. As pessoas não conseguiam conter seus sentimentos e exigiam respostas sobre o incidente. Muito esforço e tempo foram dedicados à busca. Os investigadores realizaram uma investigação minuciosa. Na cabeça, notaram traços de impacto por um objeto. A camiseta de Sarah tinha um pequeno dano circular. Isso correspondia às marcas na pele do abdômen. Tudo indicava que algo terrível havia acontecido com Sarah e que seu falecimento não foi natural. Os moradores de Underwood se reuniram para prestar suas últimas homenagens a Sarah. O ginásio da escola local mal conseguia conter a multidão de presentes. A atmosfera estava carregada de tristeza. Os moradores da cidade mal conseguiam aceitar as tristes circunstâncias em que a vida da jovem terminou. Colegas de classe deixaram mensagens comoventes, lembrando o caráter alegre de Sarah. A família estava profundamente abalada. Na cerimônia de despedida, o pai de Sarah, John Reardon, disse com emoção evidente:
Não posso acreditar que alguém possa fazer algo assim. O culpado deve ser responsabilizado por suas ações. Sarah foi sepultada no cemitério da igreja luterana ao norte de Underwood. Após a despedida da jovem, a comunidade local se uniu no esforço de encontrar o responsável por este trágico incidente. Os investigadores estavam completamente imersos neste caso. Eles dedicavam quase todo o seu tempo a ele, trabalhando muitas horas por dia. A principal tarefa era encontrar um veículo verde de uma marca específica que, de acordo com o testemunho de uma testemunha ocular, tinha se movido em direção a Sarah naquele dia fatídico. Esta testemunha havia contatado anteriormente as autoridades policiais e relatado o carro que notou na estrada pela qual Sarah estava voltando para casa. Após investigações demoradas, os investigadores conseguiram rastrear o proprietário deste veículo. Sem perder tempo, eles conduziram uma conversa com o motorista para descobrir os detalhes de sua rota. Para sua surpresa, o homem não apenas se lembrou daquela viagem, mas também confirmou que realmente tinha feito uma volta perto da fazenda. No entanto, quando os investigadores tentaram comparar seu relato com as informações disponíveis, encontraram um obstáculo inesperado. A história de Sarah começou em 20 de maio, uma segunda-feira. Inicialmente, um motorista de Chevrolet chamou a atenção, mas logo ficou claro que ele tinha viajado pela estrada em questão um dia antes, em 19 de maio, um domingo. As autoridades policiais conseguiram confirmar suas declarações e esta pista aparentemente promissora não levou a nenhum progresso na investigação. Agosto de 1985 chegou. Um mês havia se passado desde que Sarah foi encontrada em um estado que causou profundo choque em todos os envolvidos, mas a investigação continuava estagnada. Durante este tempo, John Reardon se esforçou para chamar a atenção da sociedade para o problema de menores desaparecidos. Ele se tornou uma espécie de voz para todos os pais afetados por uma tragédia semelhante. O homem se comunicava ativamente com a mídia e colaborava com o Procurador-Geral de Minnesota. Ele participou da fundação de uma organização para famílias que perderam seus filhos e queria liderar as operações de busca. Mas o tempo avançava implacavelmente, e a cada dia que passava, os investigadores perdiam a esperança de resolver o misterioso caso de Sarah. Os investigadores estavam num beco sem saída depois de terem esgotado todas as teorias possíveis. Mas então, houve uma reviravolta inesperada no caso. Pouco antes do desaparecimento de Sarah, seu caderno foi encontrado na escola, sendo agora examinado minuciosamente pela primeira vez. O conteúdo das anotações chocou a todos. Ficou claro que Sarah estava sofrendo forte tormento emocional. Ela escrevia sobre seus medos e implorava a uma pessoa desconhecida que parasse de machucá-la. Essas notas, juntamente com as frequentes permanências de Sarah na escola após as aulas, indicavam uma situação difícil em casa. Preocupadas com as novas informações, as autoridades policiais decidiram investigar mais detalhadamente a situação na casa de Sarah. A atenção rapidamente se voltou para um parente que não demonstrou pressa especial na busca por Sarah. Era seu meio-irmão, Jeff. Sabia-se que Sarah não tinha um bom relacionamento com os novos membros da família, especialmente com Jeff. Sendo mais velho, ele se comportava de forma hostil com Sarah. Possivelmente foi por causa dessa pessoa que tons sombrios apareceram no diário de Sarah. Não se pode descartar a possibilidade de que o meio-irmão pudesse ter intenções maliciosas. Existia a possibilidade de Jeff ter encontrado Sarah no caminho de casa e algo irreversível ter acontecido. Quando Jeff foi convidado para uma conversa, ele inicialmente ficou em silêncio. No entanto, sob a pressão dos investigadores, ele revelou-se um segredo familiar perturbador. Descobriu-se que, alguns anos antes, Jeff havia tentado persuadir Sarah a atos inadequados. Esta informação chocou profundamente os investigadores. Eles perguntaram se Jeff estava envolvido no desaparecimento de Sarah,
mas ele insistiu em sua inocência. Os investigadores, por sua vez, entenderam que Jeff não era fisicamente capaz de executar o planejado e, não menos importante, esconder rastros a 50 quilômetros de casa. Ele não tinha carteira de motorista nem acesso a um veículo. Além disso, Merlin e outros membros da família confirmaram que Jeff estava em casa na noite do desaparecimento de Sarah. As autoridades decidiram verificar mais uma vez o que os membros da família estavam fazendo no dia do incidente. No início da investigação, eles já haviam questionado os parentes de Sarah sobre seu paradeiro na noite de 20 de maio. Na época, parecia que todos tinham uma confirmação para suas declarações. No entanto, por precaução, decidiu-se falar novamente com os irmãos de Sarah. E foi então que o caso tomou uma reviravolta inesperada. Durante a nova conversa com as meias-irmãs de Sarah sobre os eventos de 20 de maio, os investigadores ficaram sabendo de outra situação familiar ainda mais perturbadora. Uma das irmãs compartilhou informações sobre o comportamento inadequado de seu padrasto John em relação a Sarah. Os investigadores ficaram chocados. Ninguém esperava tal desenvolvimento. Sem perder tempo, eles decidiram falar com John imediatamente. Eles o contataram sem mencionar a conversa com as irmãs e marcaram um encontro em sua casa após seu dia de trabalho. Quando John Reardon voltou para casa, os investigadores imediatamente começaram a fazer perguntas desconfortáveis sobre seu relacionamento com sua filha Sarah. No início, John negou tudo, mas gradualmente começou a admitir alguns fatos. Primeiro, ele falou de um único incidente, mas no final da conversa já havia mencionado 10 ou 20 episódios. Descobriu-se que John Reardon havia abusado de sua posição na família. O homem que havia ajudado as autoridades policiais durante todo o verão agora estava no centro da investigação. Durante a conversa com os investigadores, John admitiu ter pressionado Sarah a atos inadequados, mas insistiu que não tinha nada a ver com seu desaparecimento. Ele repetia constantemente: "Vocês precisam encontrar quem machucou minha filha." Os investigadores entenderam que seria difícil provar a culpa de John sem sua confissão completa. Eles se viram diante de uma situação em que uma pessoa admite parcialmente suas ações ilegais, mas nega qualquer envolvimento em um incidente mais grave. Inicialmente, parecia que John tinha um álibi incontestável. Os investigadores descobriram que, no dia em que Sarah parou de se comunicar, John estava em uma fazenda na cidade vizinha consertando máquinas agrícolas. À primeira vista, ele fisicamente não poderia estar em Underwood no momento certo. No entanto, quando novos fatos surgiram na história de Sarah, as autoridades policiais decidiram falar novamente com o fazendeiro que confirmou o paradeiro de John. Eles pediram para mostrar o local exato onde Reardon havia trabalhado naquele dia. Surpreendentemente, descobriu-se que a fazenda estava a apenas 6 quilômetros de onde Sarah foi vista pela última vez. Esta descoberta deu motivo para reflexão. Era bem possível que John tivesse tempo suficiente para deixar brevemente o campo e estar naquela mesma estrada onde Sarah estava caminhando. Depois de obter informações adicionais, os investigadores convidaram John Reardon para outra conversa. Eles perguntaram novamente se ele estava ligado ao incidente que aconteceu com Sarah. Surpreendentemente, John respondeu de uma maneira bastante incomum. Ele disse: "Eu mesmo quero esclarecer o assunto. Preciso descobrir o que realmente aconteceu." Ele admitiu a possibilidade de seu envolvimento, mas afirmou não se lembrar dos eventos. Especialistas em psicologia suspeitavam que John poderia estar sofrendo de uma condição especial em que uma pessoa perde memórias pessoais devido a forte estresse ou uma experiência traumática. No entanto, a capacidade de absorver novas informações permanece intacta. Para ajudar John a reconstruir os eventos, foi sugerido que ele tomasse um medicamento especial que reduz a concentração e dificulta a distorção dos fatos. Além disso, não o deixaram descansar e o mantiveram acordado com bebidas com cafeína.
Especialistas em comportamento tentaram decifrar as respostas de John durante a conversa. Para o pesar de todos os presentes, ele apenas repetiu sua confissão de comportamento inadequado. Os investigadores estavam num beco sem saída. Inesperadamente, um representante da agência federal que observava o processo fez a John uma pergunta sobre as últimas palavras de Sarah. John Rader respondeu: "Eu te amo, pai." Com isso, a conversa terminou. Após a conversa, Herdan pediu aos investigadores que verificassem a caixa de ferramentas em seu carro. Lá dentro havia um objeto que possivelmente poderia ter vestígios. Descobriu-se que Herdan havia encontrado Sarah no caminho de casa. Eles dirigiram alguns quilômetros até um prédio abandonado. Naquele dia, Sarah disse a seu pai que não queria continuar o relacionamento anterior. Ela estava crescendo e ansiava por uma vida normal. Suas rejeições provocaram reações negativas em seu pai. Isso levou a consequências trágicas para Sarah. Naquela noite, enquanto os outros membros da família estavam jantando e assistindo TV, Sarah se encontrou em uma situação terrível pela qual John, seu próprio pai, era responsável. Após o incidente, John voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Neste momento, Marilyn já estava preocupada com a ausência de Sarah. Ela saiu para procurar junto com Jeff, enquanto John prometeu ficar em casa atendendo o telefone. Em vez disso, no entanto, ele voltou para onde havia deixado Sarah. Ele a enrolou em um tapete e a deixou em uma vala à beira da estrada. Depois de algum tempo, os investigadores finalmente descobriram a verdade sobre os eventos daquele dia fatídico de 20 de maio de 1985. Logo após a confissão de John Rader, esta informação se espalhou por toda a cidade. Os moradores ficaram chocados e indignados. Eles se sentiram traídos. Desde o desaparecimento de Sarah, John aparecia frequentemente em jornais e na televisão. Em suas aparições, ele pedia ajuda para encontrar sua filha. Descobriu-se que ele estava enganando a todos descaradamente o tempo todo. A história da família Herdan tomou um rumo inesperado quando Marilyn decidiu terminar o casamento com John, apesar de promessas anteriores de apoio. Na primavera de 1986, o tribunal proferiu uma sentença severa contra John Rader em conexão com o caso Sarah. Por uma coincidência surpreendente, sua ex-esposa Marilyn se casou com outro homem no mesmo dia. Alguns meses depois, no verão do mesmo ano, Marilyn Nagel, ex-esposa de John, admitiu seu envolvimento na situação desfavorável em torno de Sarah. Ela alegou ter suspeitado do comportamento inadequado de Herdan em relação a Sarah, mas não ter provas diretas disso. O tribunal condenou Nagel à liberdade condicional e a obrigou a buscar aconselhamento. John Rader, agora com mais de 60 anos, continua cumprindo sua sentença em uma instituição correcional em Minnesota. Em meados dos anos 90, ele tentou contestar a sentença com a ajuda de uma mulher que conheceu e com quem se casou na prisão. Seu nome era Betila Odar, mas ela era frequentemente chamada de Betty Bíblia, devido ao seu trabalho como evangelista prisional. O casamento de Rader e Odar durou até 2004. De acordo com o obituário, Betila faleceu em 2011. O destino de Sarah Ann Reardon deixou marcas profundas nos corações dos moradores de Underwood. Após o julgamento em 1986, os moradores locais tentaram deixar para trás este capítulo sombrio na história de sua pequena cidade. Mas 5 anos depois, John apareceu inesperadamente na televisão. No programa Confissão Aberta, o apresentador lhe fez uma pergunta sobre sua filha. A resposta de John chocou por sua insensibilidade. Francamente, não penso muito em Sarah. Não se pode mudar o passado, não é? Os tristes eventos em torno de Sarah inicialmente abalaram profundamente os moradores de Underwood, mas paradoxalmente, depois os uniram. Mesmo hoje, anos depois,
Seus colegas de classe se lembram carinhosamente de seu sorriso radiante e riso contagiante. Embora já tenham suas próprias famílias, a imagem de Sarah vive em suas memórias como um símbolo de resistência e determinação. Eles se lembram dela como uma jovem que encontrou força para resistir às ações erradas de uma pessoa próxima, apesar de sua pouca idade.